irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 2, lição da classe dos adultos, onde estaremos estudando um assunto muito importante, dando sequência à lição, à revista sobre o caminho, né? Quando nós vamos observar na lição 1, que estudamos no domingo passado, nós vamos observar o título, O Início da Caminhada. E nesta lição de número 2 estaremos estudando sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nós vamos observar alguns parâmetros aqui que temos dentro desse conceito, né? Essa tipologia da porta e etc e tal, não é? Então estudaremos o símbolo entre a porta estreita e a porta larga, né? Dentro do caminho vai ter essa porta, pelo que vimos na lição, né? Do caminho apertado e do caminho espaçoso, né? Nosso propósito é apontar algumas razões que nos mostram porque devemos escolher a porta estreita, no ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Então, porta estreita e o caminho apertado. Porta larga não, caminho largo também não, né? Dentro do ponto de vista bíblico. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Nós estamos estudando, o título geral da nossa lição é A Carreira que nos está proposta, não é? E a lição de número 2, nós estaremos estudando uma lição muito importante, onde vai fazer uma comparação, né, que muito interessante aqui, né? Estaremos estudando sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O textuário da nossa lição nos diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. A verdade prática nos diz assim: a porta estreita é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente no céu. Para a entrada do crente no céu. Então, é uma opção, não é uma opção. Aliás, a porta estreita não é uma opção, mas é a única alternativa disponível para a entrada do crente no céu. O que seria a porta estreita? Qual é a tipologia dessa questão? Nós vamos... por que porta estreita, caminho estreito, porta larga, caminho estreito, caminho largo? Essas e outras questões estaremos respondendo aqui no canal Rascunho Teológico. Portanto, se você ainda não é inscrito e estiver passando aqui pela primeira vez, se inscreva, nos ajude para que possamos levar a palavra de Deus mais longe, para mais pessoas. Compartilhe. Se você ainda não deixou o seu link de gostei ou não gostei, deixe o seu link, deixe o seu joinha aí de gostei ou não gostei, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Vamos para a aula. No tópico de número 1, nós, como de praxe, nossa lição está dividida em tópico, né? Nós temos aqui os tópicos propostos na nossa lição. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico nos aponta assim: a porta e caminhos. O segundo tópico nos aponta por que entrar pela porta estreita é difícil. O terceiro tópico é entrando pela porta e pelo caminho do céu, tá certo? Então, nós vamos começar a nossa aula a partir dessa questão aqui do caminho, né? A porta estreita é a ideia de uma porta estreita como caminho para uma vida, está presente tanto na leitura judaica quanto na leitura cristã, né? Na literatura judaica quanto na literatura cristã, né? Como vamos observar, por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 15, verso 24. Provérbios, capítulo 15, verso 24. Quero fazer essa leitura. Provérbios 15, versículo 24. Né? Vamos ver o que está escrito. Provérbios 15, 24. Né? Vamos ver. Provérbios, capítulo 15, verso 24.
Provérbio 15, 24 nos diz assim: porque para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo, certo? Então, quem procura o caminho estreito, procura os céus. É o que está escrito no texto, que o texto nos deixa claro. Então, sabemos que a porta é uma entrada existente, é um edifício ou muro de uma cidade, algo muito comum nos templos do Antigo Testamento, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo edifício havia uma porta estreita. Era por meio desta porta que todos entravam e saíam na cidade, não é? E depois nós vamos ver como tem esse paradigma de porta e caminho, o caminho apertado, não é? Subtópico de número 2, tópico de número 1, subtópico 2. Quando falamos de caminho apertado, né, nós apontamos para a conduta, a maneira de viver, que é a evidência da salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada de caminho apertado, conforme está escrito em Mateus capítulo 7, né, aponta aí para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego, que é trílibos, que significa pensar como uvas, prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. Então, um caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é para nós, é o que nos leva a praticar os ensinos de Jesus de modo bem concreto, amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, não acumular tesouros no céu, acumular tesouro nos céus, dentre outros princípios celestiais ensinado no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, né? A porta larga é o caminho espaçoso, subtópico de número 3. A porta larga é o caminho espaçoso que simbolizava uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo, né? Esta porta recebe muitas pessoas que expressam as crenças, seus valores e segundo a sua vã maneira de viver. Então, um caminho que tem seduzido muitos por meio de buscas desenfreadas ou irrefreadas, né, do prazer, das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias, né? Em Juízes capítulo 21, verso 25, nós vamos observar isso com um pouco de clareza, com mais clareza, ou melhor. O que não deseja é ajustar os destinos das Escrituras Sagradas, os ensinos das Escrituras Sagradas. Então, esses caminhos largos está pautado disso, de quem não quer os ensinos da Bíblia, de quem procura não seguir, de quem procura não observar os ensinos das Escrituras Sagradas, certo? Os dois caminhos, dentro do contexto aqui, em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, o caminho da morte e da vida, faz esse meio paralelo, aparece no Antigo Testamento, na literatura intertestamental, nos escritos de Qumran, por exemplo, a leitura cristã primitiva, na leitura de Qumran, os dois caminhos são expostos, como o caminho da luz e caminho das trevas. Jesus, de forma típica, ele apresenta aí as opções diante da audiência, em paralelismo antitético, né? Com uma porta para a vida e uma porta para a morte. Ou seja, a maioria das pessoas toma o caminho fácil, que é o desastroso. Então, a porta para a vida é difícil, né? É restrita aos verdadeiros discípulos, são minorias, dado o contexto de Mateus, né? A dificuldade da porta estreita é o caminho de justiça, no qual Jesus há poucos instrui as pessoas, né? Essa observação está no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, de Mateus até Atos, né? Que foi da nossa EPAD de 2003, né? O tópico de número 2 nos aponta assim:
Por que entrar pela porta estreita é difícil? Né? Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil. Uma porta aberta, porém difícil. Por quê? A porta para a entrada da pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a entrassem. O egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outras práticas e outros hábitos que não entram, não permite você entrar pela porta, né? Contudo, nosso Senhor Jesus ensinou a tomar o caminho do céu, que é preciso negar-se a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indivisível. Mateus 16, versículo 24, Romanos capítulo 6, versículo de número 6, não é? E Gálatas capítulo 5, versículo de número 24. Podemos observar dentro dessa proposta a oportunidade da porta larga são atraente, né? O subtópico de número 2 do tópico 2. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites, libertinagem, né? Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa conduta de fantasia, né? É um caminho de apego prazeroso ao mundo e desprezo para Deus, contra Deus, né? Você se apega aos prazeres mudando e esquece de Deus, literalmente. Temos visto claramente, né? Em 1 João, capítulo de número 2, no seu verso de número 15 e 16, tragicamente, todos que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus, né? Por isso, o cristão comprometido com o evangelho, ele sabe que o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa questão de porta, nós vamos observar que desde os judeus, desde o judaísmo, que se trabalham isso, né? No Antigo Testamento, as portas desempenhavam um papel crítico nas defesas da cidade, né? As portas geralmente eram pontos mais fracos, os muros de uma cidade, e, portanto, muitas vezes o ponto de ataque dos exércitos sitiantes, ou seja, dos exércitos inimigos, né? Para uma cidade ser forte, não bastavam ter muros maciços, tinha que ter portas fortes, tá? As portas da cidade também eram o local dos tribunais judiciais, aliás, né? Bem como o local onde os impostos eram recolhidos. Jeremias capítulo 38, verso 7, indica que o rei realizou a corte em uma das portas de Jerusalém, né? Quando os profetas do Antigo Testamento atacam a justiça, eles frequentemente se referem à porta da cidade como lugar de justiça. Amós capítulo 5, verso de número 15. Né? Então, nós podemos observar que dentro dessa visão, essa questão da porta, ela é preponderante, precisa entrar pela porta. Então, devemos observar que o caminho pecaminoso do homem, depois de termos visto iniciar uma caminhada do homem rumo ao céu, vamos nos deter a uma escolha sobre a porta estreita. Primeiro, devemos observar que o homem foi criado, foi posto no Éden, no jardim formado por Deus, para guardar e lavrar. Gênesis capítulo 2, verso de número 15, no qual havia o necessário para, e não só para a sua vida material. Né? Gênesis capítulo 2, verso de número 9 e 10. Como também a sua vida espiritual, pois o Senhor vinha toda a vibração do dia para ter o momento de intimidade com o ser humano. Gênesis 3, verso 8. Né? Tem, portanto, que o homem se encontrava em um estado de perfeita comunhão com o Senhor, sendo seu mordomo sobre a criação terrena, com poder e de domínio sobre as demais criaturas, que inclusive nomeou, né? Bem como o poder de modificar
o que foi criado pelo seu proveito, para o seu proveito, até porque trata-se de multiplicar por expressa ordenação divina, né? Nesse estado, porém, o texto grego ressalta que o homem foi dado ao livre-arbítrio, ou seja, o Senhor ordenou a Adão que comesse de toda a árvore do jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal, não é? Porque um dia que fizesse, haveria de morrer. Gênesis capítulo 2, verso de número 16 e 17. O primeiro elemento que notamos aqui é que se tratou de uma ordem de Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas, tudo é seu, né? Salmos 24, verso 1. Pois ele é criador, Gênesis 1 e 1. E sustentador também, né? De tudo Deus ordenou, porque Deus é poderoso, né? Como tal poder, prerrogativa exclusiva de determinar ao homem o que este deve fazer ou não, visto ser tão somente uma criatura. Entretanto, o Senhor quis que o homem tivesse liberdade de escolher e servi-lo, né? Deus deu essa liberdade. Então, podemos chamar isso de democracia de Deus, né? E por isso, Deus estabelecer aí a ordem que não deveria comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, deixou claro que o homem tinha capacidade de fazê-lo. O homem podia comer do fruto proibido, não é? Embora não devesse fazer. Ou seja, deixou o homem para escolher, né? Dentro de sua soberania, o Senhor também disse ao homem que seria o efeito da desobediência. Qual seria o efeito da desobediência? O efeito seria a morte. Então Deus não coagiu ninguém, mas deixou claro o poder da justiça, né? Da sua justiça. Lamentavelmente, ao ser tentado por Satanás, o homem cedeu à tentação, pecou, comendo do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Como já havia dito o Senhor, ele morreu imediatamente, uma vez que ficou separado da comunhão com Deus, tanto como quando o Senhor falou no jardim, naquele faticídio do dia, no caso, e o primeiro casal deles também se escondeu, né? Já que não tinha como se apressar diante dele, ou se apresentar diante dele. Então, essa questão da porta, do caminho largo, do porta estreita, isso é um perigo, né? Caminho largo e caminho estreito. Caminho largo, caminho e porta larga é perigo. Caminho estreito é o caminho da bênção, né? Essa separação, esta é a morte espiritual, resultou também na perda tanto da morada no jardim, pois de lá o primeiro casal foi expulso, como também o acesso à árvore da vida, a fim de que não pudesse mais ter vida eterna. Gênesis 3, versos 22 e 24. Com efeito, o fruto da árvore da vida propiciava ao homem uma manutenção de sua existência física, não é? De forma perene, para que para sempre desfrutasse da companhia do Senhor aqui na terra. Com o pecado, porém, não poderia haver sua existência perene, quando seria ela uma existência fora da presença de Deus, a própria condenação eterna, como aliás ocorre com o diabo e seus anjos, né? Adão adquire uma natureza pecaminosa que transmitiria a todos os seus descendentes. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 5, verso de número 3, né? E Romanos capítulo de número 3, versículo 9 e 18, né? Podemos observar toda essa demanda dentro da proposta que Deus nos fez, né? Para o homem servi-lo, para o homem atentá-lo para a verdade, né? E assim sucessivamente. Nós vamos observar a questão da porta, né? Também é uma palavra mencionada muitas vezes na Bíblia, né? Na versão KJV, na Bíblia hebraica, inglesa, a tradução fala de 7 portas hebraicas, uma grega e 2 termos hebraicos frequentemente usados como delet, referindo-se à própria porta, e peta como uma porta de entrada. Então a palavra porta é utilizada tanto no sentido literal
como no sentido figurado, de modo figurado, né? O uso literal, nós vamos ver isso, no uso literal, as portas comuns eram feitas de madeira, mas às vezes eram feitas de espessos pedaços de pedra, né? Tanto para casas como para tumbas. Cadeados de madeira, latão e ferro era usado, conforme Juízes 3, versículos 24 e 25. Ok? Então podemos observar com clareza que o uso figurativo, provavelmente o uso mais frequente, né, da porta, do modo figurativo, seja um símbolo de oportunidade, especialmente para o testemunho e o serviço cristão, tá? Então, o termo porta aqui também é usado para representar o caminho pelo qual uma pessoa, em algum lugar, o próprio Senhor Jesus Cristo é a porta pela qual o ser humano alcança a salvação, conforme João capítulo 10, versículo 9, Atos capítulo 14, versículo 27, Oséias capítulo 2, versículo 15. Aquele que está próximo é considerado como estando à porta, não é? Quem está estando à porta está próximo, né? Isso vamos ver em Mateus 23, 33, Tiago 5, verso 9 e Apocalipse 3, verso 20, Gênesis capítulo 4, versículo número 7. Então nós temos aí textos sobejos para poder dar consistência, né, a tudo aquilo que está escrito, ok? E assim sucessivamente. Então, diferentemente do caminho, da porta e do caminho, os espaços, né, são apertados e requer transformação no interior depois de uma decisão. Então, isso quer dizer que precisamos mudar. Tomamos decisão a servir a Cristo, mas precisamos entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito, né? Terceiro tópico nos diz assim: entrando pela porta e pelo caminho do céu. Primeiro subtópico diz assim: arrependimento de pecado. Então, o meio já começa, pelo arrependimento do pecado, por meio das palavras do arauto divino, né, João Batista, capítulo 3 de Mateus, verso de número 1 a 10, a mensagem pregada, que está na nossa leitura bíblica em classe, mais uma vez, né, a mensagem pregada para entrar no reino dos céus, para entrar no reino dos céus é arrependimento. João é uma voz que ecoa entre o Antigo e a Nova Aliança, e confirmando aí as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois a sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias, né? Por essa razão, é importante ponderar aqui que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental, moral do pecador, por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. O pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firmar uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz à vida eterna, que é o caminho estreito, né? Depois nós temos o subtópico 2 do tópico número 3, que nos diz assim: a confissão de pecado. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que ia ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão, capítulo 3, verso 5 de Mateus. Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, sem que o homem conheça o que é pecador, reconheça que é pecador, a Bíblia diz que todos os pecados destituídos e separados são da glória de Deus, Romanos 3, 23, sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que é preciso de um Salvador. Primeiro, para entender isso, ele precisa reconhecer que é pecador. Assim, ele consegue entender que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista em Israel, né?
a confissão era nacional, e se dava um dia especial, como no dia de hoje, no dia um dia especial, como no dia da expiação. Números capítulo 5, verso 7. Por meio de modelo de vida de João Batista, a confissão de pecado passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa seus pecados e afirma que crê em Deus Todo-Poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é pecador, ele recebe o perdão de seus pecados, né? Produzindo frutos dignos de arrependimento. Para João Batista, o batismo é a confissão somente, não seria as provas verdadeiras de vida, da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida de como a marca de um arrependimento sincero em Lucas, né? Podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava quem se arrependesse. Então, honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Então, é isso que se espera de uma vida que se arrependeu e que está entrando pelo caminho estreito e querendo entrar na porta estreita. Glória a Deus. É isso que se espera. E João, o Batista, ou o batizador, esperava de quem se arrependesse, né? Lucas capítulo 3, versículo 11 a 14. Isto era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve o encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar, agir, um novo estilo de vida. Um verdadeiro encontro com Jesus produz frutos dignos, né, de arrependimento. Não pode ser diferente, né? No entanto, ao iniciar aí a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta estreita para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar o nosso eu, nossos pensamentos, nossos desejos, né, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento e confissão de pecados, e é a experiência do perdão, né? Tem que ter a experiência do perdão. Isso é um fator preponderante e interessante, porque nessa questão da porta larga e caminho estreito, e porta estreita e caminho largo, é uma tipologia interessante, simples e com o objetivo totalmente de nos exortar para estarmos atentos, né? Dentro dos auxílios especiais, no final de tópico, nós vamos encontrar auxílios que darão aí suporte para o contexto. Qual é a motivação disso? A figura da porta estreita e do caminho apertado, ela confronta as pessoas que ouvem mensagens do Evangelho. Do mesmo modo, ela leva os crentes à reflexão, né? Leva os crentes à reflexão a respeito de se estão de fato se portando de maneira digna a entrar na eternidade com Deus. E aproveito para conversar com todos, e é por isso que estamos fazendo, para entendermos essa proposta e trilharmos o caminho apertado. Glória a Deus, né? Por isso que temos sim um discipulado. Um dia desse eu vi alguém comentando que se chega uma pessoa na igreja, já começa a tentar manipular. Não é ensino. Se você nunca foi cristão, não sabe nada do que a Bíblia diz, ouve falar, mas não tem nenhuma experiência com Cristo, cabe quem é cristão já discipular, certo? Principalmente nós, os que foram chamados para ensinar a sacrossanta palavra, tá certo? É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia trabalha, ok? Então, quando vamos para essa proposta, nós vamos entrar, sim, dentro de uma visão em que a Bíblia ela deixa muito claro com respeito à vivência, né, em Cristo, a mudança de vida, a aceitar os desígnios de Cristo, né, por meio da porta que é o próprio Cristo, né? Profiai as duas portas largas. No texto existe duas portas, a larga e a estreita, e há dois caminhos, espaçoso e apertado. Então,
a porta larga, né, e o caminho espaçoso conduz para a perdição, mas a porta estreita, o caminho estreito, apertado, conduz para a vida eterna. São os dois. Os que entram pela porta larga trafegam pelo caminho espaçoso. Os que cercam a porta estreita trafegam pelo caminho apertado. Então, esses dois tipos de pessoas, aqueles que entram pela porta larga, andam pelo caminho espaçoso, e aqueles que entram pela porta estreita, né, andam pelo caminho apertado. Então, se há dois tipos de destino, a perdição e a vida. A perdição e a vida. Então, é impossível que alguém entre pela porta larga e trafegue pelo caminho espaçoso. É impossível que alguém que entra pela porta larga e trafegue pelo caminho espaçoso. É encontrar a vida eterna. Então, de igual modo, é impossível também alguém que entra pela porta estreita e pelo caminho apertado se perca eternamente. É o que disse Jesus e o que está escrito na sua sacrossanta palavra. Ok? Em primeiro lugar, assumir um compromisso pessoal com Deus, né? A entrada é individual. Ninguém entra lá por essa porta por procuração, por atacado, não. Pelo contrário, o relacionamento com Deus é individual. Os pais não podem apresentar os filhos não podem apresentar o pai, o esposo não pode apresentar a esposa. Isso tudo é individual. Em segundo lugar, reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. A porta estreita não é uma instituição, mas é Cristo. Eu sou a porta, e se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue falando poderosamente aos nossos corações. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.